Aleluias. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? O irmão que está do seu lado aí é uma tocha, tá bem? E a fogueira só fica alta quando todo mundo está junto e quando todo mundo começa a entrar na mesma sintonia, e aí o Senhor se manifesta em nosso meio. Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele se faz presente. Então a pessoa principal da casa já se encontra aqui. Jesus já se encontra aqui em nosso meio. E o pastor Sângelo, quando falava nesse altar, eu estava ali meditando sobre os grandes avivamentos que a igreja viveu na terra. Irmãos, a Europa, ela é o berço do avivamento. O avivamento começou aqui na Europa. Mesmo com tanto frio, mesmo com tanto clima frio, homens se levantaram com fogo no coração, a fim de ver o poder de Deus, a fim de ver a glória de Deus se manifestar. E podemos acompanhar pela história que estes homens não precisou de multidões para que começasse um grande avivamento se espalhando em países, em cidades, em continentes. Esses homens se reuniram com 2, 3, 4, 5 pessoas que estavam no mesmo foco, que estavam na mesma direção, que estavam com o mesmo pensamento, que estavam com a mesma visão, que estavam querendo a mesma coisa. E quando Deus olhou para a terra e viu aquilo, Deus disse: agora eu vou sacudir. Porque às vezes estamos esperando uma multidão para que a gente possa se manifestar, para que a gente possa dar o nosso melhor, quando na verdade Deus está olhando para a terra e está apenas querendo ver um movimento nosso pessoal para que Ele se manifeste de forma sobrenatural. Aleluias, glórias a Deus. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de poder fazer menção da palavra, fazer uso da palavra nesse altar. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Rodrigo Sângelo, a pastora Mércia. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Natan, todo o grupo de obreiro dessa casa que tem cooperado para o crescimento, e pela sua vida também. Parabéns, porque você hoje tomou a decisão certa de vir a esta casa. Amém? E já sem demora, sem delongas, eu quero ler o texto que está no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreve o doutor Lucas, capítulo 22, versículo 31, versículo 32, lerei apenas 12 versículos, preste atenção. Se você tem Bíblia, abra; se você não tem, preste atenção, abra os seus ouvidos, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? E o texto, ele vai dizer o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Alguns textos falam peneirar como trigo. O 32 vai dizer o seguinte: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, vírgula, quando te converteres, vírgula, fortalece os teus irmãos. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Perceba, irmãos, que o nosso Cristo, o nosso Mestre, ele é muito enfático quando ele se direciona para Simão Pedro. Antes de começar a ministrar, engraçado que eu estava com uma palavra, pastor Natan, ardendo para ministrar. Na semana passada, a palavra que você mencionou nesse altar. E eu falei: não vou mudar, vai ser essa, Jesus. E a caminho de casa, saindo no trabalho, a caminho de casa,
Deus bradava no meu coração esse texto. Eu falava, não, Senhor, não, esse texto não. O texto é esse. Aí quando eu ajoelho, Natan vai e lê o texto aqui. Aí o Senhor só, está vendo que o texto é esse que eu te coloquei no seu coração? As coisas de Deus é incrível. Na verdade, assim, Deus já sabia que você ia estar aqui hoje. Deus já sabia que você ia sair de casa e ia vir para cá hoje. E perceba que Jesus está falando com Pedro. Jesus está falando com Simão Pedro. Quando Jesus começa o ministério dele, quando Jesus se levanta para começar o seu ministério, é conhecido dos irmãos que Jesus, ele decide convocar alguns homens para que ele formasse e desse continuidade ao ministério, à igreja, à formação da igreja. E Jesus começa a escolher. E eu fico muito feliz com a Bíblia, porque quando Jesus começa a escolher os 12, pastor Natan, Jesus não vai nas melhores faculdades da altura. Jesus não vai nos melhores colégios. Jesus não vai nos melhores lugares onde tem as pessoas boazinhas, as pessoas que fazem caridade, as pessoas que dizem, que vão para o céu pelas boas obras. Não, Jesus não começa por aí. Quando Jesus decide escolher os 12, Jesus vai para o mar, vai para o rio, e Jesus vai olhando e vê o pescador, é esse. Quem sabe, me permita aqui imaginar, me permita aqui conjecturar, quem sabe, irmãos, Pedro não era tão letrado quanto Lucas, certeza que não, porque Lucas era médico, mas Pedro era pescador, e Jesus está escolhendo homens que, eu vou lhe ser bem sincero, homens improváveis, homens que eu não escolheria, homens que você não escolheria, porque a sociedade, ela é tendenciosa a olhar para a aparência do homem. A sociedade, ela é tendenciosa a olhar para a sua apresentação visual. Por isso que as grandes empresas, os grandes negócios, os grandes homens, eles têm que se vestir muito bem. Por quê? Porque a sociedade vai julgar segundo aquilo que vê. Não é? A sociedade vai julgar segundo aquilo que está vendo, e vai dizer, esse é, aquele até pode ser, mas não está conforme, não é. Mas Jesus, quando ele se levanta para escolher os 12, Jesus não olha para a aparência, Jesus não olha para a letra, Jesus não olha se fala bonito, se fala feio, se fala nós vai, tu vai, nós vamos. Jesus não olha se tem um bom português, Jesus não olha se o dialeto ele é perfeito. Jesus olha para o coração, Jesus olha para aquilo que ele pode aproveitar daquele homem, para aquilo que ele pode aproveitar da mulher. E Jesus olha para Pedro, quem sabe ninguém viu nada no Pedro, mas Jesus viu. E Jesus chama Pedro. Aí Jesus olha para Mateus, cobrador de imposto, roubava. Aí Jesus olha, ele serve, ele presta, chama. E Jesus está chamando homens que a sociedade estava praticamente dizendo assim, não presta, está excluído, esse não pode. Mas Jesus está escolhendo aqueles justamente que a sociedade iria excluir. Eram os improváveis. Eu já quero aplicar esse texto aqui para mim, para a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, se fosse pelos homens, você não estaria aqui hoje. Se fosse pela sociedade, você não estaria sentado ou sentada aqui nessa noite. Mas graças a Deus que o céu olhou para a terra e te achou. Graças a Deus que o céu olhou para a terra e te viu. Graças a Deus que o céu olhou para a terra e encontrou você, encontrou seu coração e encontrou sua vida e disse, você presta, você serve, eu quero você, eu quero a sua vida, eu vou te usar, aleluia. Aleluia. E Jesus começa a trabalhar com os 12, começa a ensinar, começa a mostrar para eles
o milagre, as palavras do céu, as coisas maravilhosas. E aqui, no capítulo 22, que hora acabamos de ler, Jesus está prestes ao final do seu ministério. Diga, Jesus já está no final do seu ministério. Jesus está no final do ministério, e Jesus está olhando para Pedro, que andou praticamente 3 anos com ele. Aleluia. 3 anos, e vai dizer: Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar a sua vida, mas eu roguei por ti. Essa expressão roguei, Jesus está dizendo no original: eu me coloquei na frente para... Oh glória! A expressão original, Jesus está dizendo: eu me coloquei na sua frente, para que Satanás não peneirasse você. Irmão, se o diabo pudesse, ele nos engolia vivo, mas graças a Deus, que Jesus se colocou na frente, quando ele te apontou, e disse: eu vou pegar ele, eu vou pegar ela. Jesus: não, ela não, ele não. Ela é minha, ele é meu, ela é minha, ele é meu. Aleluia. Eu roguei por ti, Simão. Quando eu leio esse texto, escuta aqui, eu vou ser breve. No final eu quero orar pela sua vida. Escute aqui. Quando eu li esse texto, eu falei: foi disso que Jó sentiu falta. Foi disso que Jó sentiu falta. Jó sentiu falta de alguém que rogasse por ele. Jó sentiu falta de alguém que intercedesse por ele. É por isso que Jó passou pela prova que passou. Mas Jesus, aleluia, olhou para Pedro e disse: Pedro, você ainda não tem estrutura para ser peneirado. Você ainda não tem estrutura para ser provado. Você ainda não tem estrutura para passar por esse processo. É por isso que eu roguei por ti. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Depois de 3 anos não era convertido, andando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo o milagre que Jesus estava fazendo, comendo com Jesus. Que isso? Diga para o seu irmão: a conversão leva tempo. A conversão é um processo, mas para se converter tem que andar com Jesus. Ele nos aceita, nós chegamos a Ele, mas se nós não sentarmos para ouvir Ele todos os dias, não pode haver conversão, porque nós não estamos ouvindo Ele, pastora Mércia. Por quê? Hoje Ele vai dizer: larga isso. Amanhã Ele vai dizer: larga aquilo. E depois de amanhã, anda por aqui. E depois, sai daí. E depois, vem para cá. E depois, anda por aqui. Porque a conversão, ela é diária. Cada dia, Ele vai trabalhar uma área da sua vida. Cada dia, Ele vai trabalhar uma área da minha vida. É por isso que a igreja, a estrutura, eu digo a estrutura física da igreja, às vezes enfrentamos problemas. Por quê? Porque todos estão passando pelo mesmo processo. Todos estão enfrentando o mesmo processo. E há aqueles que não entendem e falam assim: eu não vou mais para aquela igreja não. Por quê?
ali tem problema. Ah, é? Tá bom. No dia que essa pessoa encontrar uma igreja sem problema, vai passar a ter problema, porque ela está lá. Entendeu? Você entendeu o que eu falei? A pessoa sai da igreja porque diz que tem problema, mas no dia que ela sai uma igreja sem problema, a igreja passa a ter problema, porque essa pessoa está lá. Porque não suportou o processo do aprendizado, não suportou o processo da conversão. Aleluia. Mas Jesus vai dizer: Pedro, quando tu te converteres, Jesus tinha certeza, ele vai se converter, fortalece os teus irmãos, ajuda os teus irmãos, estende as mãos para os teus irmãos. É por isso que tem sempre um que é mais misericordioso do que o outro. Sempre tem mais um que tem muito mais amor do que o outro. Por quê? Porque um já está entendendo mais do que o outro, e quando ele entende que ele aprendeu um pouco mais, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, ele tem paciência, e ele passa a ajudar o outro irmão. Entendeu? Aleluia. Mas diz logo, evangelista, o que é que você quer falar nessa noite? O que eu quero falar é: Deus não desistiu de você. O tema da mensagem é: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua vida. Deus não desistiu do ministério que Ele confiou em suas mãos. Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu de você. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, o Jesus, a seguir o texto aqui decorrente, Jesus vai falar assim para Pedro: Pedro, hoje mesmo você 3 vezes vai me negar antes que o galo cante. Jesus já sabia o futuro. Jesus já sabia, pastor Natan, o que ia acontecer lá na frente. Mas o que foi que Jesus fez? Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro fala: não, Senhor, eu sou crente, eu sou tão crente que eu vou contigo até a morte. Aí Jesus: eu vou te provar que você não se conhece. Eu vou te provar que você não se conhece. Quem te conhece sou eu. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Aleluia. Aí Jesus vai ser entregue aos romanos para ser crucificado. E nesse período de entrega, quem é que nega ele 3 vezes? Pedro. Por 3 vezes nega Jesus. E Jesus morre. Fica 3 dias morto. Ao 3º dia ressuscita. E quando Jesus ressuscita, presta atenção aqui, quando Jesus ressuscita, Jesus poderia formar outro grupo. Poderia ou não poderia? Para formar a igreja. Jesus poderia pegar apenas aqueles que sobraram, que estavam escondidos, para formar a igreja. Mas se você for ler Lucas mais para frente, você vai ver que Pedro se desvia. Aleluia. Pedro se desvia, larga a fé para trás e volta a fazer as obras que Jesus tinha tirado ele. Volta à pescaria. Mas a palavra de Jesus, ela não cai. A palavra de Jesus não falha. Jesus, levanta a tua mão. Ele não errou quando te escolheu. Jesus não lançou sorte de ti. Jesus não lançou sorte do teu nome.
Ele sabia quem era você. Ele sabia quem era você. Jesus sabe o teu nome. Jesus sabe onde você nasceu. Jesus sabe a tua história. É por isso que Ele te escolheu. Aleluia. 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 E na primeira oportunidade de Cristo, quando Ele ressuscita, pastor Sângelo, Ele não vai atrás de Maria, Ele não vai atrás de Marta, Ele não vai atrás de Matias, Ele não vai atrás de Mateus, Ele não vai atrás de Marcos, Ele vai atrás de Pedro, Ele vai atrás de Pedro, Ele vai atrás de Pedro. Cadê você, Pedro? Aleluia, aleluia. Jesus não desistiu de você. Se levanta, minha irmã, se levanta, meu irmão, sacode a poeira, dá volta por cima. O céu ainda conta contigo, o céu ainda conta contigo, o céu ainda conta contigo. Aleluia. Ah, irmão, você não sabe da minha história. Você não sabe da minha história. Me feriram, me machucaram, me menosprezaram, desacreditaram de mim. Ei, quem foi que disse que o céu fez isso contigo? Foram pessoas, foram homens, mas o céu hoje se levanta para dizer: eu ainda conto contigo, eu ainda tenho algo na tua vida, eu ainda tenho um projeto para a tua história. O céu. Aleluia. Aleluia. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto Deus abraçando pessoas e dizendo assim: a palavra hoje é para você. Aleluia. Cadê você, Pedro? Cadê você, Pedro? Por que você parou? Por que você retrocedeu? Por que você voltou atrás? Por que você desistiu? Ah, porque estou trabalhando muito. Ah, porque aqui eu preciso trabalhar. Ei, o céu está dizendo: eu conto contigo. Aleluia. Pedro estava envergonhado. Eu pequei contra ele. E quem disse que pecado tem poder de paralisar a tua vida? E quem disse que pecado tem poder de anular as promessas de Deus? Quem foi que disse para você que pecado anula promessa do céu? Eu nunca vi isso. Davi foi o homem que mais pecou, mas foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque não permitiu que o pecado paralisasse as promessas de Deus para a vida dele. Não permitiu que o pecado paralisasse aquilo que Deus tinha na vida dele.
Achou. Jesus para em frente ao mar. E está os discípulos lá. Está Pedro liderando. Pedro é o líder, era o líder. E Jesus para. E vem eles voltando. Aí Jesus fala assim: olha, pegaram alguma coisa para comer e não pegamos nada. Volta até o alto mar e lança a rede. Mas tem um detalhe: da primeira vez Jesus falou lança a rede, o primeiro chamado. No rechamado, Jesus falou lança a rede, mas lança do lado direito. Jesus melhorou e especificou para provar que ele era Deus. E eles vão, pescam. Quando eles estão voltando, uma fogueira é acesa na beira da praia. E quando eu falo de fogueira, eu falo de fogo. E quando eu falo de fogo, eu falo de avivamento. Quando eu falo de avivamento, eu falo de renovo. Quando eu falo de renovo, eu falo de transformação. Jesus acende uma fogueira na beira da praia. E um discípulo olha para o outro e fala assim: eu conheço ele. Ele está meio diferente, mas a voz ainda é a mesma. Aleluia. Aí fala: é ele? É. Será que é ele? Pedro não fala nada, pastor. No texto Pedro não fala nada. O texto fala que Pedro pula do barco. Pedro está despido. Porque quando nós pecamos e não reconhecemos aquilo que nós somos, ficamos despidos diante de Deus. Mas quando reconhecemos, Ele nos cobre com seu sangue. Aí ele fala assim, ele pula do barco e se esconde. Todo mundo chega ao pé de Jesus, senta. Aí bota o peixinho na brasa. Vai ter reconciliação, vai ter janta, vai ter almoço, vai ter ceia com ele. Aí quando Jesus está ali, Jesus fala: cadê Pedro? Ele queria Pedro, vai chamar ele. Aí vem Pedro todo envergonhado. Ele vai me excluir. Ele vai me excluir da igreja. Ele vai dizer que não quer mais eu no meio dos discípulos, porque eu fugi, eu errei, eu pequei, eu neguei ele 3 vezes. Ele vai me excluir. Eu não sou digno de estar ali. Mas Jesus disse: vem, Pedro, vem que eu quero você perto de mim. Jesus estava dizendo: eu não errei quando te escolhi. Eu sabia quem você era. Eu sabia como era o seu coração. Eu sabia quem era você. Quando quando Pedro chega, Jesus senta, começa a comer. Come, Pedro. E aquele olhar desconfiado. Ele sabe que eu neguei ele. Ele sabe que eu pequei. E Jesus disse, quando acabou a barriga cheia, perceba que Jesus, a última vez que Pedro nega ele, é em frente a um palácio, no meio de uma fogueira. Quando Pedro está sentado no meio daquele povo, se aquecendo no meio de uma fogueira, que alguém fala assim: ele é um deles. Ele estava com ele é um deles. E no meio da fogueira, escuta aqui, irmãos, no meio da fogueira, Pedro fala assim: eu não sei quem é esse, eu não conheço. É na hora que Jesus está passando, e o olhar se cruza, e Pedro foge.
Agora Jesus acende uma fogueira na praia para ter um particular com Pedro em frente à fogueira. E quando Jesus olha, acabou todo mundo de comer, agora é com você, Pedro. Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas mesmo? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes. E quem sabe a reação dele ali era: agora ele me exclui, agora ele me joga para trás. Aí Jesus fala: cuida da minha igreja, apacenta a minha igreja. Jesus estava colocando a igreja na mão de um homem que negou o seu nome. Jesus estava colocando a igreja na mão de um homem que disse que não conhecia, que não estava com ele, que não sabia quem era ele. Mas por que Jesus fez isso? Porque ele sabia quem era Pedro. De primeiro momento, Jesus intercede porque sabia que ele não estava pronto. Mas agora Jesus está dizendo assim: agora você está pronto, fica à frente da minha igreja. E quem colocaria Pedro à frente da igreja depois de negar? Quem colocaria um homem na frente após negar o seu nome? Ninguém. Quem colocaria alguém para gerenciar uma empresa após essa pessoa trair? Ninguém. Ninguém coloca. Mas Jesus disse assim: eu confio em ti, eu acredito em você. Jesus acredita mais em você do que você mesmo. Eu acredito na tua vida, eu acredito nesse ministério que eu coloquei nas tuas mãos, eu acredito naquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Por isso eu tenho uma palavra de Deus para você. Se levanta hoje, se levanta como leoa, se levanta como leão, se levanta hoje, sacode essa poeira, dá uma tapa na cara de Satanás e diz assim: Deus, o céu já perdoou os meus pecados. Se levanta hoje na autoridade do nome de Jesus, porque o céu conta contigo. Não espera ficar pronto não, começa hoje. É no caminho que você é preparado, é preparada. A gente apenas começa e depois vem o aperfeiçoamento. Começa, faz alguma coisa, se levanta, trabalha para o céu, se envolve na obra. Você que está aqui, que veio do Brasil, que veio de outro continente, deixa eu te dizer uma coisa: você veio para trabalhar para o céu, você veio para servir o céu, você é embaixador, embaixadora do céu. Oh Deus, Arianda Subitalava, Xeribidigafai, Deus falou aqui em língua estranha: eu estou levantando um exército neste lugar. Um exército que não tem medo do inferno. Um exército que vai usar as armas que eu coloquei diante de cada servo. Haverá um movimento espiritual.
haverá um mover no reino espiritual. Chamandarebai, eu sou. Haverá renovo espiritual. Eu sinto Halivashai, eu sinto o céu se movimentando. Deus está dizendo: eu estou quebrando correntes. Tem gente aqui que estava aprisionado. Tem gente aqui que estava aprisionada. Satanás martelando a mente de dia e de noite. Deus está dizendo: eu estou quebrando corrente. Eu estou quebrando corrente. Satanás, você perdeu. Você perdeu. Oh, xerebaca. Homem de Deus, se coloca de pé, faça assim com a sua mão. Ele aqui, isso. Aleluia. Sabe o que é que Deus me mostra? Eu não te conheço. Sabe o que é que Deus me mostra? Recursos. E Deus manda te dizer assim: diga para ele que uns eu envio, outros eu coloco de joelho para orar, mas outros eu vou colocar recurso na mão para abençoar a obra e fazer o projeto dar certo na terra. E você, Deus está dizendo: eu vou colocar em abundância. Abre essa outra mão, meu filho, porque o céu está dizendo: eu vou colocar em abundância nas tuas mãos, porque o teu coração é coração do reino, é coração da obra. Coloca as duas mãos na cabeça. Recebe, recebe, recebe. O céu está dizendo: eu toco na tua mente hoje. Eu abro a tua mente para negócios grandes. Eu abro a sua mente para negócios grandes. Recebe, 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 recebe. Se posiciona, se posiciona. O céu está dizendo: o que eu te prometi está de pé. Se posiciona. Voz profética, diz o Senhor. Voz profética. Rebacalavachai. Voz profética. Existe um fogo que não apagou. Vem cá, vem cá. Vem cá. Rebanacando, rebanacada. Vem para perto de mim aqui. Abra. Existe um fogo que não apagou. Não apagou. Rebadachou, rebandacai. Escuta aqui. Tudo aquilo que veio como flecha para te paralisar, o céu hoje está colocando um escudo e está dizendo assim: ó, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Deus, que essa unção que está sobre a minha vida venha sobre ele agora. Rebas, receba. Tchê, 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 tchê. Recebe, recebe, recebe,
recebe. O céu está quebrantando a tua alma. Rabai, recebe. Tchê, 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 tchê. Recebe, recebe, receba, receba. Tem um caminho longo, diz o Senhor. Tem um caminho longo a trilhar. Ei, tem um caminho longo a trilhar. Não te esconda. Não se esconda, não se esconda. Não se esconda, não se esconda. Eu te trouxe hoje aqui, diz o Senhor. O céu está se movimentando. O céu está se movimentando. O céu está se movimentando. Aleluia. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia. 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 Dá a mão à sua esposa, varão. Dá a mão à sua esposa. Levanta a mão para cima, você e ela. E fala os dois no mesmo tempo. Diga tempo novo. 3 vezes. Tempo novo. Tempo novo. Olha dentro do olho dela e fala tempo novo. Agora diz um novo tempo. Foi o que vocês pediram? Foi? Foi? Foi o que vocês pediram? Foi? Então recebe do céu esse toque e essa resposta, porque o céu está dizendo hoje: é tempo de um tempo novo. Aleluia. Recebe o renovo de Deus. Deus está dizendo assim: olha, estou entregando novos dons, estou entregando novos talentos. Aleluia. E vocês verão a glória de Deus. Aleluia. 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 Há um movimento do céu, irmãos. Dá a mão ao teu irmão. Presta a mão. Dá a mão ao teu irmão. Olha para ele e diz: Deus não errou quando chamou o teu nome. Deus não errou, varão, quando chamou o teu nome. Deus não errou, varoa, quando chamou o teu nome. Agora diga para alguém com toda convicção e certeza: vai valer a pena. Aleluia. Porque a minha Bíblia fala que melhor é o fim do que o começo. O começo é bom, mas o meio é difícil. Mas a Bíblia fala que o fim é melhor do que o começo. Suspende a mão do teu irmão, da tua irmã. Mãos erguidas na Bíblia, meu pastor. Meu pastor, por favor. Vem aqui para o altar.